Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema é sobre trabalho em domingos e feriados. Nós estávamos conversando, né, Cláudio, referente aí ao descanso do trabalhador, né, as questões aí das 24 horas, também de ser preferencialmente aos domingos, tal. E o que nós temos visto bastante são as indenizações por dano existencial, quando isso não, por um longo período, não é observado mesmo pelo empregador, né? Porque tem toda essa questão de saúde, segurança, medicina do trabalho, tem as questões das boas práticas, do bem-estar do trabalhador, tem essa conversa, né, da Justiça do Trabalho com os órgãos fiscalizadores, MTE, MPT, as delegacias regionais do trabalho, enfim, que sempre tem aí esse olhar sobre os abusos, a exaustão no trabalho, enfim. Esses dias eu vi uma reportagem aí que uma pessoa parece que ficou 17 anos sem tirar férias ou sem descansar corretamente. Eu não me atentei exatamente à reportagem, mas assim, eu vi que era um período extremamente longo e teve aí uma indenização por dano existencial. Claro, esse caso é um caso super extremo, né? Mas a gente deve sempre olhar para isso, claro, mesmo que não seja um caso extremo, a gente deve olhar para isso e lembrando, né, que esse trabalho em domingo e feriado também são normas excepcionais que o regulamentam, né? Então, existem setores, sim, que estão ali previstos que isso pode acontecer, né? Existem serviços que precisam ser feitos aos domingos, né? Mas que tem aí alguns requisitos que precisam ser observados, tais como escala de revezamento, né? Essa escala de revezamento ela deve estar mensalmente organizada, né? Para que o empregado também não seja pego de surpresa, enfim. Esse quadro aí, ele é sujeito à fiscalização, então, por ser algo excepcional, precisa realmente de um acompanhamento mais de perto aí. A legislação estabelece através dessa legislação, é proporcional ao trabalhador esse convívio social com a família, mesmo dentro de um prazo limitado, mas dentro de um período que eles entendem como suficiente. Para o trabalho feminino, no caso de mulheres, isso é quinzenal, então quinzenalmente a mulher ela tem direito a um descanso semanal aos domingos, e no caso do homem, acho que tem uma portaria do Ministério do Trabalho que estabelece que a cada período de 7 semanas ele tem direito a um descanso semanal aos domingos. Isso é feito através dessas escalas de revezamento semanal, né? E tem todos os critérios aí que a empresa precisa estar seguindo para que isso fique claro para o trabalhador. Tem a parte administrativa, que é perante ao Ministério do Trabalho, mas tem a parte diretamente feita com o trabalhador. Sim, acho que nessa parte aí de trabalho em domingos e feriados é interessante a gente lembrar, né, algumas questões aí do pagamento de diária de feriado, né, a questão de pagar o dia em dobro, né, lembrando sempre, claro, que a própria legislação que fala quando é um feriado, quando não é feriado, né? Seja essa legislação federal, estadual, municipal, né? E também essa remuneração em dobro está prevista nessa lei de 49. O feriado ele é um dia de descanso, onde a legislação estabelece que o trabalho ali ele não é proibido, mas ele tem que ser descansado aquele dia. E
quando isso não ocorre, tem que estar reembolsando, tem que estar pagando através de horas extras normalmente. Da reforma trabalhista, né, que houve essa flexibilização também, né, Cláudio? Que a gente vê, então, tem muita coisa aí que foi flexibilizada, né? A questão da compensação do trabalho no feriado também, né? Hoje está mais prático, por quê? Porque a legislação ela deu a possibilidade de você tratar muitos assuntos diretamente com o empregado, o acordo individual. Então, isso traz uma praticidade para a empresa, mas às vezes para o trabalhador afasta aquela segurança daquele sindicato que realmente cumpre a função de sindicato, né? Tem que colocar na balança, mas assim, está muito mais prático. E eu acho que é dessa forma que tem que ser, porque dentro de uma seriedade a empresa ela tem que cumprir as suas regras lá e o trabalhador também ele tem que confiar nisso. E depois tem órgãos aí, tem a própria justiça para estar orientando ele caso ele tenha alguma dúvida. Exatamente, exatamente. Acho que a gente pode pegar aí um gancho também, ainda nesse tema do banco de horas, né, que ele é permitido, também via negociação. Tem a questão aí que a obrigação agora dessa compensação, ela, não necessariamente ela tem que ser financeira, né? Então, o banco de horas é uma opção viável para isso. Aqui no material a gente explica certinho a questão do banco de horas. Também tem um prazo, né, para isso acontecer, essa compensação. Essas compensações têm a forma tácita, né? Onde a empresa e o trabalhador, às vezes, eles nem comentam sobre o assunto, mas a situação, conforme vai acontecendo, acaba englobando isso contratualmente. E dessa forma, acho que a compensação ela pode ser feita, ela pode ser feita dentro do próprio mês. Quando isso abrange outros meses, você pode estar fazendo um acordo escrito dentro de um período de 6 meses também, através de acordo individual. Isso. Depois, acima de 6 meses, aí precisa de intervenção sindical através de negociação coletiva. Sim. Então, caminhando para o fim, ainda nesse tema, a gente vai falar um pouquinho aí sobre o direito a um domingo de folga por mês, lembrando, né, que existem uma série de disposições aí dentro do decreto de 2021, que substituiu, por sua vez, um decreto que era de 49, né, e que faz menção, por sua vez, a uma lei de 49. Então, isso veio a modernizar aí vários requisitos, trazer mesmo para a atualidade, né? Então, vamos falar um pouquinho aí do direito a um domingo de folga por mês, né? A questão da escala de trabalho, porque realmente, o que está visando isso? Que aquele trabalhador não fique sem o convívio social da família dele e tal, e que ele não trabalhe todos os domingos de uma forma consecutiva, enfim. Né? Até o artigo 386 da CLT, ele já falava isso, né? Falava, havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical, ou seja, um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um domingo não. Isso era o que a CLT já falava. Acho que é interessante a gente falar aqui algumas questões das atividades que podem trabalhar os domingos e feriados. Esse artigo 386 está dentro do capítulo específico para o trabalho das mulheres. Das mulheres. Eu não lembro se foi nesse decreto que foi revogado, mas tinha um anexo e lá estabelece quais são as atividades permitidas, que você não precisa de autorização do Ministério do Trabalho. Então, normalmente atividades industriais, atividades hospitalares. É isso mesmo. Então, eles não precisam de nenhum tipo de autorização. Precisa estar cumprindo, claro, as regras lá de estabelecer aquela escala semanal, né, para o descanso do trabalhador. E essa autorização já está expressa na própria legislação.
Exatamente. Lembrando, né, aquelas questões lá de motivos de força maior, trabalhos inadiáveis, da inexecução que possa acarretar prejuízo, manifesto ao empregador, tal. Isso também está englobado aqui já no próprio decreto de 2021, ou seja, algo que ficou aí explícito, né, e revisto de forma atualizada, né, enfim. Tem as questões aí depois no material que vai ser disponibilizado sobre a remuneração quando há trabalho e também a questão do próprio repouso, como que é feita essa remuneração. Então, isso é bastante importante também, são regras aí que a contabilidade, aí, que o escritório de contabilidade né, dá toda assistência. E tem as questões também previstas que é interessante da gente depois ler com mais atenção sobre quando, né, que o funcionário ele perde esse direito ao descanso semanal remunerado, enfim, quando que a falta dele é justificada, quando não é. Existe aí uma série de requisitos, né, para isso ser realmente caracterizado como motivo justificado, para que isso não ocorra, para que ele não perca o direito aí ao DSR. Sim, essas questões de faltas, quando não tem nenhuma justificativa, o empregador ele pode descontar do trabalhador o descanso semanal que está estabelecido. O que eu tenho visto em algumas situações é que o empregador não tem esse hábito. Ele desconta às vezes só as faltas, mas a partir do momento que ele desconta só a falta, ele estabeleceu um critério na empresa. Então a cautela dele que ele tem que ter é essa: a partir do momento que ele desconta de um trabalhador, ele tem que descontar de todos. Se ele não descontou de um, os demais também não podem ter desconto desse DSR, que é esse domínio. Então, são pontos que você precisa estar observando, e normalmente o trabalho mensal, aquele mensalista que acontece essas situações que eu comento com você, e pequenas empresas também, ela, com poucos funcionários, acaba virando um ambiente familiar, parece, né? Então, você cria um relacionamento muito agradável com todos os empregados e acaba beneficiando nesse sentido, e também a conversa ela é muito mais próxima e mais direta. Mas dentro do que está na legislação, é permitido descontar esse desconto quando a falta não tem justificativa. Não esse descanso, né? Esse dia que foi remunerado em relação ao DSR, né? Descanso semanal remunerado. A gente vai colocando abreviatura em tudo, né? Tudo, né? CLT, MTE, MPT, DSR. Mas, gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Nós passamos aí por vários tópicos dentro do tema jornada de trabalho, e existem ainda muitos outros detalhes, muitas outras informações relevantes dentro do material. Quem se interessou pelo tema, entre lá no site da Advoclass, advoclass.com.br. Nós estamos aí à disposição para ministrarmos treinamentos, capacitação profissional, tanto dentro dessa temática trabalhista, como outras temáticas que tem ali também descritas. E por hoje é só. Te agradeço muito, Cláudio, da sua disponibilidade, desse bate-papo tão gostoso, enriquecedor, com exemplos práticos, né, que só quem está com a mão na massa ali realmente pode trazer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer passar esses momentos, trocar essas experiências, né? Você na área trabalhista, eu na área contábil, é claro, na área de folha de pagamento, férias, mas também tem uma relação entre nós.
e eu percebo a importância de uma consultoria trabalhista na empresa, porque o trabalho tem que ser preventivo. Preventivo. Então, uma orientação bem dada, ela gera uma segurança que é uma segurança que não tem valor. Não tem valor. Então, e valoriza o nosso trabalho, entendeu? Então, eu agradeço muito a você, Clarissa, e a oportunidade que você deu para a gente nos deu para a gente estar trocando essas ideias. Eu que agradeço, Cláudio. Um abraço. Obrigado.